E uma hora ele me perguntou assim, mãe, eu vou ter 2 pais? Aí eu disse, não, você não vai ter 2 pais. Seu pai continua sendo seu pai, que inclusive é muito presente na vida dele. E esse aqui é o namorado da sua mãe. Né? Você se separou com seus 3 filhos e o seu esposo atual também com 3 filhos. E as regras variam para os 6 filhos. Eram iguais para todos. Eu não podia dar certo se o meu tivesse uma regra e os dele não. Porque muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, estão se separando. E às vezes até quando se separam, acho que precisa ser amiga da esposa atual, enfim, né, daquela outra pessoa, e não precisa ter um respeito. Você respeita, né, até porque você não conhece a pessoa no primeiro momento, depois que você vai saber se ela é boa ou não, mas também você não vai escolher a namorada ou a mulher do seu marido. Então você acende uma vela de 7 dias, reza, pra ser uma pessoa boa. Um mais velho mora fora daqui do estado, mas no normal, tem semanas que eu tô com 6 ou 5, né, quando ele não tá aqui, e uma semana com 3. E assim, nosso albergue é bem animado. Vocês já sentiram o clima do podcast de hoje? Separação. Vamos falar sobre separação, como lidar com esse processo, como lidar com os filhos, quando surge um novo relacionamento e o que é que eu faço, né? Meu novo esposo tem filhos, eu também tenho os meus, a gente vai juntar, como é que vai ser isso? Vamos esclarecer tudo nesse podcast de hoje. Carol Bezerra, da Educar, está aqui com a gente. Foi ela que convidou essas duas. Cris já está sócia daqui, né? E Melissa também. Carol, apresenta essas duas convidadas aí para quem está aqui acompanhando. Pois é, eu pensei exatamente em convidar Melissa e Cris para trazerem essa experiência delas, né, apesar dessa dor, dessa separação, são mulheres de sucesso, mães de sucesso, que conseguem manter essa rotina com muita harmonia. Então, assim, eu sei que vai ser um assunto delicado, mas vai ser leve, vai ser divertido também. Como eu acho que a gente deve encarar essas questões familiares, e convidei mais uma vez Cris e agora Melissa, que são 6 filhos ao todo, né? Então, é uma história muito interessante, muito... Melissa, se apresente aí e fale da sua grande família. Meu nome é Melissa, né? Como você já falou, eu sou arquiteta, paisagista, eu atuo nessa área só de paisagismo. E tenho 3 filhos e 3 enteados. Então, e mais 2 cachorras. E todos moram juntos? Sem esquecer delas. Não, a gente tem guarda não é compartilhada, é alternada, né? Então, assim, uma semana comigo, os meus enteados e os meus filhos não. Meus filhos ficam direto. Um mais velho mora fora daqui do estado, mas no normal, tem semanas que eu tô com 6 ou 5, né? Quando ele não tá aqui, e uma semana com 3. E assim, nosso albergue é bem animado. E Cris? Bom, a minha experiência, a minha holding é menor do que a de Melissa, né? Eu tenho um filho, eu sou divorciada há 10 anos, né? Quase 10 anos, e eu tenho um filho. E a minha experiência, Carol, quando falou comigo, né? Foi justamente para conversar a respeito dessa relação do meu ex-marido com meu filho. Meu ex-marido é casado e tem um filho. E aí é uma convivência harmônica, né? Assim, a gente consegue, a guarda fica comigo. Mas eles têm, isso aguarda comigo só no papel, mas eles têm, assim, completo acesso, né, eles se falam todo dia, se veem todo dia, então era para realmente falar a respeito dessa relação, né, do meu filho, como ficou a rotina dele com o pai, né, os pais divorciados e o pai tendo casado novamente, né, é mais ou menos isso. E, Juliana, assim, essas fases, né, da separação, porque existe a crise, né, no casamento, que pode acontecer ou não, a separação, mas todas essas fases, né, como enfrentar, como superar, porque muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, estão se separando, e às vezes até quando se separam, acho que precisa ser amiga da esposa atual, enfim, né, daquela outra pessoa, e não precisa ter um respeito, não necessariamente, né, são raras as pessoas que são amigas nessa separação, mas tem que ter o respeito para ter essa harmonia e sempre visando exatamente a criança, né, o jovem, enfim, aquela família, né, os familiares, para que eles continuem de forma respeitosa, né, que é uma dor muito grande, a gente percebe que é uma dor muito grande, na família é um luto, né, e como enfrentar isso, né? Assim, acho que elas duas podem trazer essa experiência de como enfrentar, o que não fazer, se é que pode dar um conselho,
né, do que você não fazer, ou até de como você manter um casamento, porque assim, 90% das reclamações dos casais são praticamente as mesmas. Então, assim, se pudesse dar assim, essa dica, digamos, né, acho que seria bem, bem proveitoso para todo mundo. Carol, antes da gente entrar na história das nossas convidadas, você falou, casamento, os problemas são praticamente os mesmos. Então, assim, tem um problema aqui no meu casamento, não resolvi esse problema, me separei. Certamente esse problema que não foi resolvido também será transferido para o próximo casamento e ele também terá assim, uma grande chance de terminar também. Aí eu queria falar com você, esse casal que está passando por uma crise hoje, né, até pensando em se separar, qual a importância dessa assessoria que o Educar oferece? Para que essa decisão seja realmente tomada com certeza, após digamos, resolver os problemas que estão levando a essas discussões? É que quando nós conversamos assim com cada pai, né, com cada mãe, às vezes até com os profissionais que atendem as crianças jovens, é a falta de comunicação dentro de casa. Para você, assim, primeiro você se conhecer, para você dizer ao seu marido o que você gosta, não gosta, deseja ou não, o que você está precisando para diminuir o cansaço, para dividir a rotina, para que o seu filho tenha mais a presença paterna ou materna. Então, assim, quando você conversa com todos os membros, inclusive com a escola, você percebe o que cada filho está sentindo, o marido, né? E a mulher, sem você precisar dizer um ao outro, mas você vai juntando as histórias e tentando equilibrar, porque é difícil a gente ter o equilíbrio, mas é tentando realmente. Às vezes a mãe começa a reclamar do cansaço, que o pai não está participando, não sabe do que está acontecendo, mas também está faltando ela saber se expressar, ela saber pedir, ela saber conversar, saber pedir ao seu filho que converse com o pai, não apenas com a mãe, né, e vice-versa. Então, assim, realmente buscar essa comunicação, essa interação, para buscar uma harmonia e melhorar, porque realmente você vê que são praticamente as mesmas queixas, né, dos casais. Então, assim, como muitas pessoas falam, você vai separar, você vai juntar um problema mais o outro, porque vai ter mais dor, mais problema. Então, se a gente puder harmonizar para evitar uma separação, eu sei que às vezes é inevitável, mas eu acredito que elas vão trazer até uma história de que é possível, né, a gente tentar evitar com mais interação, mais comunicação e harmonia. É o que a gente escuta muito, é assim, separou, passou um tempo, se hoje eu tivesse essa cabeça lá atrás, eu não teria me separado. É isso mesmo, meninas? Eu acho que tem muita coisa que a gente não faria, né? Então, quando eu me separei, eu tinha 27 anos. Aos 24 anos e meio, eu já tinha os 3 filhos. Então, eu não era essa pessoa vivida muito jovem, né? Muito jovem. Então, assim, a gente fica vendo, assim, coisas que eu jamais faria, algumas coisas lá atrás, que não faço hoje. Mas eu digo muito, às vezes as pessoas estão buscando aquela coisa de amor de filme o tempo todo. Gente, não é amor de filme. Tem hora que você vai estar no dia a dia, na rotina, que a rotina acaba com qualquer ser humano, e realmente acaba. E principalmente quando você está com muitos filhos pequenininhos. Então, eu digo, se você muito sobreviver difícil. os filhos pequenos, você tem jeito. A relação tem jeito. Porque eu acho que é uma fase muito difícil, principalmente quando são pequenos. Mas é muito mais difícil de que você, quando vai para uma segunda relação, que o vínculo, você não tem vínculo nenhum, né? Você tá ali, você não tem vínculo com os filhos. O pai não é pai dos seus filhos. Então, por que você não ajeitar o que podia ser ajeitado, né? Então, por outro lado, eu tenho, assim, uma opinião, a gente estava até discutindo isso antes, eu tenho uma opinião, assim, é a mesma e não é. Porque eu acho que também você não pode ficar numa relação falida, perdendo tempo, que eu quero dizer, perdendo vida, sem ser feliz e, porque tem filho envolvido. Eu sei que você tem que tentar até a última, né? O divórcio é a última ratio, é a última coisa que você vai fazer. Mas, infelizmente, às vezes é necessário. Eu não acho que você deva ficar ali infeliz numa relação, podendo evoluir. A relação, o final não precisa ser o fim do mundo, né? E eu acho que o final sobretudo, um recomeço. Entendeu? Porque você não vai ficar ali, né, assim, sofrendo e passando aquela coisa morna. Não estou falando do mimimi, que a gente estava falando aqui, que as pessoas reclamam das mínimas coisas. Mas ele não me dá flores no dia dos namorados, eu vou me separar. Pelo amor de Deus, né? Assim, ele vai dizer que foi um livramento, inclusive, você com esse mimimi todinho. E, na verdade, eu acho até que eu acho que já era assim.
Sempre foi. Acho que às vezes a pessoa começa a se acompanhar com gente que tá falando uma relação que nunca foi a sua, e você começa a se espelhar naquela relação e dizer assim, eu queria aquilo ali. Poxa, você não sabia como ele era já? E o então, defeito assim, que a outra não conta. E assim, né? Exatamente. O defeito que a outra não conta, só conta muito, propaganda. Perguntar como é, diga não. Diga que ela sorri em você todo dia. Diga que é miserável. Passa muita pois é. Mas eu digo muitas vezes, acho que as pessoas estão buscando muito isso. E assim, uma coisa irreal. Como eu falei anteriormente aqui, né? Falando assim, fora o horário que estava sendo gravado, que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para a separação delas dos filhos, né? A mãe com o filho. Então, assim, eu me lembro que passar final de semana... A gente morria. Eu queria morrer. Eu queria morrer também. Passar umas férias, metade das férias sem eles. Então, um Natal era meu, um Réveillon era meu. Isso que causa muita dor. Sim. E as pessoas, às vezes, não imaginam que isso vai existir. Tá preocupado porque o marido tá reclamando da camisa mal passada, mas não tá vendo que vai ficar sem o menino no final de semana. Então, assim, quais são as perguntas que vocês fariam para esse casal, essa esposa e esse esposo que estão pensando em se separar, quando a gente fala em filho e nessa relação que se transforma, né? O pai longe dos filhos, a mãe longe dos filhos, seja por uma semana, seja nas férias. Quais seriam esses questionamentos? Se tá preparado para aguentar, né? O que vem pela frente, né? Da separação. Você tá pensando nessa possibilidade? Isso, esse questionamento. Você tá preparado para isso? Para isso o quê? Fala aí a situação. Eu acho que a gente tem que botar na balança, né? O que é que ele tem tanto de bom? Né? Se ainda existe amor ali, né? Porque se existir, é porque tá numa fase ruim, você tá trabalhando demais, ele tá trabalhando demais. É filho pequeno que normalmente exige muito mais da mãe. A gente fica mais cansada. Será que não tem muita coisa boa dele que tá ali, no momento não está sendo levado em questão? Porque se não for... procura uma terapia. Procura uma terapia, procura um conselho de uma pessoa centrada, porque às vezes ali na roda de amigos ou de amigas sai muita bobagem, sabe? Quando eu me separei, eu lembro que a primeira vez que eu fui na escola do meu filho, chegou uma amiga assim, menina, venha cá, você separou como fosse uma coisa boa. Você tá entendendo? Eu disse assim, olha, peraí, você tá pensando que eu vou lhe incentivar? Você está muito enganada, porque eu não vou, porque é muito difícil. Então, assim, tem que ser a última rácio. Você tem que tentar realmente salvar aquela relação e a sanidade de todo mundo, né? Mas sempre pensando nisso. Se não deu certo, paciência. Aí, de fato, tem que separar. O profissional, ele vem para isso, né? Porque ele não é neutro, né? Nenhum nem outro, né? Porque essa história de conversar, eu botar aqui, vem cá, meu amigo, vem cá, vamos conversar. Não dá certo, porque ele vai sempre apontar seus erros, você o dele. Mas se tiver um intermediador naquele momento, eu acho que ajuda muito. Pode não evitar, mas ajuda muito. E vou dizer mais, talvez o divórcio seja, inclusive, menos traumático. Porque o pé de guerra diminui ou alguma coisa assim, entendeu? Se chegar nessa situação extrema, que ela seja mais tranquila possível. Quem não consegue enxergar, às vezes, o mal que está fazendo a criança, quando você coloca um profissional externo, ele consegue mostrar ao pai e à mãe para ir por outro caminho, né? Porque se a gente já sofre aquela mesma história, imagine uma criança, um jovem, então se puder amenizar, porque a gente está pensando, tem que pensar na família, que ela já vai ser dividida. Então, assim, se a gente puder amenizar, porque tem que ter, não é o conto de fadas, como a Melissa falou, então, assim, colocar na balança realmente quais são os defeitos e as qualidades, e você procurar, é a disciplina de você focar na qualidade. E conversar, quando você tem que se conhecer para você poder conversar. Essa questão de quando você tem um bebê, principalmente fase de amamentação, muitas pessoas falam como é difícil o primeiro ano, essa fase de amamentação, porque a mulher quer dar de mamar, muitas, fica frustrada se não conseguir, mas aí o marido quer sair, não quer acompanhar, mas ela está com sono, está cansada. Então, se não houver o diálogo, você não se conhecer para poder se expressar, muitas mulheres se frustram, porque querem amamentar, mas querem também fazer companhia ao marido, quer acompanhar. E aí fica nesse dilema e já vem uma crise no casamento. Então, assim, repensar, porque são fases da vida. E a gente não vai estar com todas as áreas da vida em equilíbrio e todas maravilhosas. Sempre tem um ano que a gente está com uma área mais abalada. Então, assim, tem que realmente pesar e dosar. Eu acho que ter essa disciplina de pensar no casal e se separar, de pensar, em primeiro lugar, nos filhos, né? Se, infelizmente, se separar. Tem até, você que está passando por esse processo de separação, a gente tem um podcast sobre isso, sobre alienação parental, sobre como ajustar a rotina. Clica nesse link que está aparecendo aqui em cima, que aí você vai conferir orientações também, né? Cris participou,
Carol também. E a psicopedagoga Carla também participou, então tem muitas orientações. Agora, o casal separou, chega um novo relacionamento. Como é que é esse momento, Melissa? Eu falo você principalmente porque juntou, né? Você se separou com seus 3 filhos e o seu esposo atual também com 3 filhos, e você falou das crianças pequenas. Eu acho, pelo que eu vejo, assim, de colegas que se separaram também, quando existe uma idade um pouquinho mais avançada, dá mais trabalho. No meu caso, como meus enteados eram muito pequenos, e meus filhos também eram pequenos... Quantos anos eles tinham? O meu tinha 4, 5 e 8. Era um pouco mais... Mas aí, meus enteados, as meninas tinham 2 anos e meio e meu enteado tinha 4. Então, ele tinha mais ou menos a idade dos meus filhos. Mas elas eram pequenas. Então, assim, termina que às vezes nem entende, nem absorve. Eu acho que dos meus filhos, o mais velho é que lembra quando eu vivia com o pai dele. Eu digo isso porque essa memória eu também tenho do meu pai, que morreu quando eu tinha 4 anos. Eu não lembro dele. Então, a memória dos 4 anos é muito... Quase nada. Quase nada. Então, a figura era meu segundo relacionamento. Eles não absorveram essa primeira parte da minha vida. Então, assim, eu acho que foi fácil por isso, porque a gente passou um tempo de maturação, né? Eu não fui morar junto com o meu atual marido logo de início. Não, vamos ver se vai dar certo, porque a gente sabe que termina que a gente absorve tudo. Então, até pra eu saber se dava certo, eu absorver essa ruim de coisa, né? Assim, de casa. Essa holding. É, uma holding, né? Se casa, tudo eu tripliquei, né? Trabalho, né? Que eu trabalho também. E aí, eu disse, então, quando a gente tava pronto pra... Vamos morar junto, porque também se passava tempo, a gente tinha que decidir isso, né? E eu disse, vai dar certo. Mas vai dar certo se você seguir como é o quartel militar lá de casa. porque quem me conhece sabe, assim, que eu tinha disciplina. Computador, tinha hora para ficar no computador. Termina que aquela história de seguir um pouco da educação que eu tive. Então, sorvete não tinha na semana, refrigerante jamais na semana. Então, tem muita coisa que eu tinha regra de lá em casa e era assim, dava certo. Que se criou e ficaram tudo gente que presta, né? Então, assim, não foi errado o que eu fiz. E assim, eu disse, vai dar certo. Se sua casa não vai entrar embutidos, industrializados na semana, não. Tal do miojo não vai entrar, não. Porque o negócio, eu acho que é criar as regras antes, né? Criar o combinado não sai caro, né? Não sai, exatamente. Então, ele fez... que você decidir, tá decidido. Então, tinha o horário, era 1h30 de computador, de jogos besterol, e encerrou. E as regras valiam para os 6 filhos? Eram iguais para todos. Eu não podia dar certo se o meu tivesse uma regra e os dele não. Com certeza. E vice-versa. Quer dizer, a casa é uma só, né? Tem que andar de um jeito. E era mais fácil ele seguir a minha regra, porque eu tinha muito pulso em relação a justamente isso. Olha, tem horário para acordar, horário para comer, tem tudo, tem horário para tudo. E aí foi quando começou a dar certo, porque ele seguiu isso, olha, aqui sua tia resolve tudo, aqui para mudar uma coisa de canto é a sua tia que resolve. E meus meninos sabiam também disso. Então, assim, não era que eu queria ser um general dentro de casa, mas eu queria mostrar que ter disciplina não é ruim para ninguém, não. Eu fui criada dessa forma. Então, de educação e tudo, de todas as regras. Então, a regra começou a ser nossa. Deu certo para ele, então, eu acho que tem a ver. Enquadra com o que eu quero. E aí começou, eu enquadro também, então assim, pronto, a regra é essa. E cresceram, então, se nunca tiveram problema, graças a Deus, acho que eles também entenderam que não adiantava eles botarem um contra o outro, que não ia adiantar. Eu nem ia ficar a favor do meu, nem ele ia ficar. Né, assim, isso também foi combinado. Foi combinado. Olha, se brigarem, cada um não vai tomar partido de ninguém. Porque igual, eu vou ficar com o meu, você vai ficar com os seus. E aí não vai dar certo, não, viu? Eu arrumo minhas coisas e vou embora. E aí terminou que deu certo, porque ninguém resolve. Então, assim, deu certo, graças a Deus, nenhum deles nunca teve uma briga, assim, eu não lembro em 18 anos que tiveram uma briga do sangue oposto. É sempre entre o mesmo sangue. Os dele com ele e os meus com o meu. Então não briga. Então, eles existe uma educação. Nunca tive que dizer, esse é meu irmão. Muitas vezes a gente chega nos cantos e faz, meus irmãos, sua mãe. Aí olha pra mim e faz, sua mãe tem essa ruim de menino. Não. Porque eles mesmos se chamam de irmãos, porque eles dizem, tia, a gente tem muito mais tempo, inclusive eles dizem, a gente tem muito mais tempo com os seus filhos do que com os nossos próprios filhos da segunda união da mãe. Porque é mais tempo, mais tempo, né? Então, assim, eles têm, a amizade deles é bem interessante. Bem de irmão mesmo, né? Uma irmandade. Cris, e você?
que não tem esse irmão na mesma a minha experiência é bem diferente, né? Assim, primeiro que eu não casei de novo, né? Eu não tive um outro relacionamento eu tive um namoro, né, assim, longo depois, né, eu sou divorciada há 10 anos, e depois de 1 ano e pouco, eu tive um relacionamento de 5 anos e meio, que era um namoro, não morava na minha casa, né, apesar de ter muita convivência, e surgiram, assim, o que surgiu ele tinha filhas, né, assim, muito mais velhas do que o meu filho, que se davam super bem, tanto comigo quanto com o meu filho, né. E assim, mas ele muito pequeno, né? Ele tinha 5 anos quando eu comecei a namorar. E surgiram algumas dúvidas para ele e eu ia respondendo conforme a dúvida dele e dentro da idade dele, o máximo possível, né? Isso eu fui orientada por uma psicóloga para fazer assim, porque eu corro para psicólogo. Quando eu não sei das coisas, eu corro para quem sabe. Então eu fui orientada assim, à medida que iam surgindo as dúvidas dele, eu ia respondendo, né? E aí, um determinado momento, ele me perguntou assim, como é que eu chamo ele? Como é que eu chamo? Eu disse, você chama como você quiser, pelo nome ou tio. Eu não tenho esse hábito de chamar as pessoas. Meu filho não tinha também, de chamar as pessoas de tio. Então, ele chamava pelo nome. E uma hora ele me perguntou assim, mãe, eu vou ter 2 pais? Aí eu disse, não, você não vai ter 2 pais. Seu pai continua sendo seu pai, que inclusive é muito presente na vida dele. E esse aqui é o namorado da sua mãe. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nunca tive, assim, uma dificuldade maior de relacionamento do meu filho com ele. Ele entendeu, eu acho, aquilo ali e deu certo, assim, né? Tanto também com as enteadas, porque também a gente nunca morou junto, é mais fácil, né? Mais fácil por ele ser mais novo. Então, ele também não tem muito essa memória do tempo que eu era casada com o pai dele. Ele não tem, né? O pai dele casou novamente e, assim, ele tem a convivência lá que também é muito harmoniosa com ela, com a família dela, que é maravilhosa, assim, tratam ele desde sempre super bem. E eu tive muita sorte nisso também, né? Porque, assim, são pessoas boas que tratam meu filho como se fosse da família deles, entendeu? Desde sempre. E ele tem um irmão lá. E aí se dá bem também. O irmão é bem mais novo que ele, aí eles brincam e é bem tranquilo isso, assim. Eu tive sorte, mas também, quando eu não tive tanta sorte, eu corria para psicólogo para me ajudar como é que eu ia tratar isso. Carol, quando não existe essa harmonia, tem que buscar ajuda profissional? Eu digo assim, essa harmonia com a outra família. Pois é, Cris estava falando assim, sorte, mas eu já vejo exatamente que ela tem esse autoconhecimento e ela se expressa e diz o que quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta, para poder conversar, né? Porque você não precisa ser amiga, né, da outra pessoa, da outra família, mas tem que ter o respeito para ter essa harmonia. Mas eu acho que só é possível realmente quando você conversa. Então, assim, eu acho que é praticar realmente e precisa da ajuda do profissional. E, assim, muitas pessoas até têm preconceito com psiquiatra, né, por exemplo, mas eu acho que se você está sofrendo de muita ansiedade, se você não está dormindo, se você percebe que você tem um outro tipo de comportamento durante aquela crise ou na separação, você precisa ir ao psiquiatra, ao psicólogo, ao psiquiatra, porque quem é que vai lhe ajudar daquela situação psíquica que você está? Então, assim, e tem que praticar, acho que em casa mesmo, aí com o ex-marido, com quem for, de o exercício. E vai ser como? A gente vai fazer como? E o que é que você acha disso? Porque se não tiver esse diálogo, por mais difícil que seja no início, você já começa a falar, se expressar e vai desenhando, né? Então, assim, ela de sorte eu já vejo como realmente esse diálogo, essa conversa, esse autoconhecimento de se expressar, de dizer o que quer, o que sente e como não vai ser, como é que vai ser, eu acho né? A maturidade e assim, você ter a humildade de reconhecer, eu não sei, eu não sou capaz, eu vou pedir ajuda ao profissional, né? Porque hoje em dia a gente tende a entender de tudo, todo mundo entende de tudo, mas não, eu não sei disso, eu preciso pedir ajuda, né? Eu não tô bem de saúde. Com a outra família, né? No meu caso, meu ex-marido casou de novo, então você tem que respeitar. Você não fica criando intriga, você não fica brigando por nada, você não fica, né? Porque assim, você tem que ser uma pessoa que você vai trabalhar por aquilo ali, em prol do seu filho. Você não vai também estar enchendo o saco, você tá entendendo? Você respeita, né? Até porque você não conhece a pessoa no primeiro momento, depois que você vai saber se ela é boa ou não. Mas também você não vai escolher a namorada ou a mulher do seu ex-marido. Então, você acende uma vela de 7 dias, reza, para ser uma pessoa boa, né? Eu tive sorte, mas assim, realmente você tem que ter respeito, porque, é uma pessoa péssima, fulano, meu ex-marido arranjou uma pessoa péssima. Minha filha, reze aí, porque você não tem nada a ver com isso, deixa ele viver a vida dele, e você vai viver na sua e vai cuidando dos seus filhos da melhor forma possível, porque naquilo ali você não tem gerência, entendeu? Simples assim. Então, assim, você que lute, né?
Tem que, eu acho que também, assim, como ela falou, respeitar e a questão das regras do combinado do outro, porque eu acho que isso serve para casa do avô, da avó, para casa da sogra, né, do sogro, é daquele jeito, na casa da sua avó, né, você chupa o picolé porque sua avó tá dando, e a avó vai dar escondido, ela vai dar se ela quiser, e não vai mudar, então você tem que dizer ao seu filho, você não toma aqui, mas na casa da sua avó sempre dá. Então, você vai tomar, que você vai brigar com a avó, vai brigar com a sogra, com o sogro. Então, assim, você vai brigar com a mulher do seu... Não, pelo amor de Deus. É aquela história, é difícil, né? Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, nem vou passar, mas eu acho que tem que ter esse respeito. Não precisa ter amizade, mas tem que ter o respeito e o combinado. Como preparar os filhos? Porque muitas vezes, né, eu conheço o caso de que os filhos iam para casa do pai, que tinha um novo relacionamento, e eles infernizavam literalmente. Eu tinha pena daquela madrasta. Sim. Eu conheço um caso bem recente. Como orientar os filhos, para que os filhos, principalmente quando eles são maiores, né? As crianças, eles não entendem muito. Mas tem adolescentes que vão para atrapalhar mesmo. Como? Eu acho, na minha vivência, que eu tenho visto e vejo amigas, eu acho que isso é parte da postura de ambos, do casal. Isso é um reflexo. Se na hora que eu fiz o combinado com o meu atual marido, que seria assim, ele acatou e colocou em prática, beleza. Agora, o problema é que muitas vezes a gente entra com a carga grande, que a gente tem que absorver os meus e os seus, às vezes tem até os nossos, então é muita gente ao mesmo tempo. E o seu companheiro não tem a mesma postura que a sua. Então, você faz... Não valida, né? Não valida. Então, isso vira um inferno. Então, assim, um negócio desse se eu tiver hoje, Deus o livre, não fosse solteira, eu não ia deixar meus filhos, se fosse uma pessoa boa do meu lado, não fosse uma pessoa louca, mas eu ia dizer, olha... Não venha, não. Eu vou ser feliz. Isso. Então, você não venha, porque eu não sou doida de arranjar uma pessoa ruim, não. Mas eu acho que falta isso, muitas vezes a postura. Assim, ei, eu tô com minha namorada nova agora, é uma pessoa boa, e eu tenho o direito de ser feliz. Não venha com... Então, acho que... Porque aí, isso, mas tá? Sabe o que é? Muitas vezes o que eu percebo, isso é sentimento de culpa, normalmente do pai. Porque o pai fica culpado porque deixou a primeira família, os filhos, aí ele fica muito culpado. Aí quando os filhos vêm pra casa da atual mulher, aí faz tudo. Porque ele está culpado, ele não tem o poder assim, ei, parou aí, porque ele fica com medo de perder os filhos do primeiro casamento. Eu percebo isso nitidamente. Então fica tentando equilibrar os pratos, né? Pra não quebrar nem o casamento e nem a relação. Exatamente. E não quer ter pulso firme, porque o filho chantageia que menino não é gente, né? Menino não é gente. Aí o menino fica chantageando. E o pai eu falo pai, pode ser mãe, mas o que eu percebo, assim, eu tenho casos hoje, assim, disso, é muito mais o pai. É verdade. Assim, o pai com medo, né, porque saiu de casa e tá culpado, tá pisando em ovos com os filhos, aí não quer desagradar, entendeu? E aí tem filho que distrata, madrasta eu conheço, filho que distrata, que não cumprimenta na casa da pessoa. É de lascar um negócio desse, entendeu? Tem que respeitar. Eu acho que também tem o perfil da mulher, né? Que lá em casa não existe nem essa possibilidade. Na minha também não. Eu digo muito. Na minha também não. Eu não distrato ninguém. E não admito ninguém me distratar. Com certeza. Não sou mãe de ninguém que não seja os meus. Mas eu trato todos muito bem. Então eu digo, não existe isso. Tanto que meus enteados dizem que a gente é boa, eu sou boadrasta, não é madrasta. Então assim, porque eu tenho esse cuidado assim, o que eu não quero por meus, eu não quero por filho de ninguém. Certeza. Então eu vou tratar da mesma forma. Eu não tenho chamego, eu não tenho chaleirado, nem tenho mimimi, não sou melosa nem com os meus. Eu não sei se eu acho que minha mãe ficou viva muito cedo, a gente teve que, ou a gente ficava de pescoço duro, ou a gente, né, o carro passava por cima. Então, assim, terminou que a gente nem ela sabe, acho que se ela vai me dar um beijo, eu não sei nem como é receber o beijo dela, porque ela não é muito beijuque. Aí eu passei, aí a maldição hereditária passou pra mim também. Aí eu digo, aí o meu mais velho ainda conseguiu absorver. Aí quando, no mais velho, foi quando eu casei novamente, né, assim, já chegou a influência do meu segundo marido, que é muito carinhoso. Aí os dois, o segundo e o terceiro já ajudou eles. Bichinhos, já conseguiram ser melosos, são até demais, passa o tempo todo me agarrando, é mesmo que negocinho, passa o tempo todo me beijando. O mais velho é tipo eu, né? Então assim, deu certo por isso, porque eu acho que tem isso, a influência da pessoa. Eu sempre digo, eu não quero mandar em ninguém. Então muitas vezes eu faço o seguinte, chame, vem aqui, reclame disso. Então eu tento pedir, e olha que eu já tenho muitos anos de relação, eu podia até mesmo falar, a não ser que seja postura em mesas, porque como eu fiz escola doméstica a vida toda, então assim, a maneira de sentar numa mesa, não sei o que, pegar no garfo, aí eu aperreio muito minhas enteadas, que eu digo muito a elas assim,
quando vocês forem chamados pela rainha da Inglaterra para sentar na mesa Como com é que ela. você vai? Aí, né, tia? Aí então elas brincam muito, faz, é mesmo, eu tenho... Aí eu termino brincando, né? Chega a ser uma advertência, mas na brincadeira, num carinho, sem ser chata, né? Porque eu já fui da adolescente, eu não quero ninguém chata no meu pé do vidro, não. Não. Nem mãe, nem madrasta, nem boadrasta, nem ninguém. Mas, Juliana, eu acho assim que se ainda assim acontecer, porque pode ser que aconteça, né, pelo reflexo, mas familiares que observarem, eu acho que tem que chamar a atenção desse adolescente. Se for um adolescente. Do adolescente. É um tio que perceber que está fazendo diferente, porque às vezes não é a criança ou o jovem não quer nem agir daquele jeito, mas às vezes é um reflexo, é uma revolta. Eu acho que um tio, um padrinho, um avô, uma avó, qualquer pessoa, até mesmo a escola, observa que você está com um comportamento diferente. E aí você já conversa com a criança, porque a própria criança, ela vai refletir, né? Ela está passando por um processo de dor que talvez, né? Talvez não sabe como agir, como reagir, e pode fazer de forma errada, pode repetir esse comportamento do pai ou da mãe, mas eu acho que se uma outra pessoa que tem uma conexão, uma ligação com ele, der um toque, digamos assim, porque muitas vezes a gente não quer falar, mas eu acho que se você é familiar, se você é amigo, se você é da escola, o professor que você tem aproximação, você tem que dizer: Carol, acho que você não está agindo bem assim, você não é desse jeito, você não tem esse comportamento, o que é que está acontecendo? E aí você começa a tentar resolver aquela questão. Porque hoje em dia a gente não quer falar, né? Não quer falar para o outro, você não quer falar sobre o seu filho, é difícil. É difícil. Por isso que eu falo do autoconhecimento. Assim, em relação a isso, de como eu não podia... Muitas vezes eu não podia chegar e intermediar isso, então a escola fazia esse papel de chamar alguma coisa quando estivesse vivendo um pouco mais arredio, mais, né? Eu acho que está acontecendo isso. Então, a escola me ajudou muito, né? Fora os profissionais que também eles tinham, que acho que é fundamental, mas a escola ajudou muito, porque ela via no dia a dia, né? Pois então, exatamente isso. Na assessoria, a gente... tem que mostrar à família que a escola e a família, elas estão do mesmo lado. Então, assim, não é andam juntos. Né? Andam juntos. Então, assim, se está tendo uma desarmonia, ou se você precisa dar ajuda, porque se a criança não está em casa, ela está na escola. Uhum. O adolescente também está no esporte da escola, com a turma da escola. Acho que você precisa informar da crise ou da separação, do problema que está enfrentando. E a escola... novo relacionamento também? Também, com certeza. Até porque a pessoa, se for até a escola, né? Como é que aquela criança vai estar preparada para um evento, sei lá, do Dia dos Pais, vai receber o pai, o padrasto, qual é o combinado da família? Precisa saber, se tiver alguma decisão judicial, por exemplo, precisa saber como é a guarda, visita, não visita, leva, não leva. Pode é fundamental, criança, porque às vezes tem um constrangimento enorme na portaria da escola. Exatamente. Às vezes não pode, você pode ver, mas não pode sair. Uhum. Então, assim, como a gente diz, é outro podcast. É bem complexo, né? Muito. Mas, assim, tem que saber que a escola, se a criança está em casa, está na escola. E quem melhor conhece, mais conhece é o professor. Está ali, né, 4 horas, 6 horas, às vezes o dia todo com aquela criança. E a criança é fundamental essa comunicação. Escola, né? A criança é uma em casa e outra na escola. Na escola, às vezes... E, assim, às vezes ela está sofrendo com essa separação, não diz em casa porque já está difícil, ela vai compartilhar com os amigos, ela vai dizer na escola, ela vai pedir ajuda a um professor, ela vai se abrir com o professor de educação física, que é a disciplina que ela gosta mais. Então, assim, às vezes os pais nem sabem a informação que eles estão levando para a escola, mas é um ambiente que eles confiam, respeitam e convivem diariamente, então eles levam muita informação. Então a gente precisa ouvir o pai e a mãe, porque a gente tem que ouvir o outro lado também para poder equilibrar essa relação, né, esse problema. Situações também que eu vejo que são comuns. O casal se separa, tá tudo bem. Guarda de filho, tá tudo tranquilo. Aí surge um novo relacionamento. Aí o caldo entorna. Não existe isso também? Não, existe. Até agora, Cristiane se separou, mas estava sozinha. Agora ela tá namorando. E aí, esse homem vai querer ser o pai do meu filho? Não aceito e tal. Como lidar com essa situação? Assim, eu percebo que existe muito esse sentimento quando existe ainda, acho que o amor entre... Quando não está muito resolvido, né? E também quando tem uma questão financeira, porque às vezes tem essa briga financeira, essa discussão de valor, né? E aí quando você começa a ter uma namorada, uma outra família, aí essa questão financeira, digamos assim, ela aumenta, né? Mas eu acho que tem que sempre, se você pensar no filho, acho que se a gente fizer sempre a pergunta do filho,
né? O que é o melhor para ele. Na O dúvida, bem mais precioso, o que é o melhor para ele. E você vai ter essa disciplina, você vai rezar, você vai procurar uma terapia, o que for para você pensar no seu filho, porque a separação é difícil, né? Pelo que todo mundo diz, é traumática, mas se você pensar no seu filho, né? Eu acho que você vai, mesmo com todo o sofrimento, você vai focar nele, tentar acho que ou resolver seu sentimento, porque se você tiver com esse sentimento de não aceitar, aí é aquela história, você tem que buscar ajuda porque é algo dentro de você, né? Que você não conseguiu ainda aceitar, ou essa questão financeira, pelo menos é o que eu vejo, não sei, na prática. Agora, Melissa falou, meus filhos eram pequenos, né? Meus filhos eram pequenos, então não senti tanto essa questão. Se eles fossem maiores, talvez tivesse sido mais difícil essa junção. É porque eu acho que eles olham, eu acho que quando o filho é mais velho, ele... Então, eu acho que principalmente se passar mais tempo, e se passar muito tempo sem arranjar, acho que eu vejo pelas relações que eu vejo no dia a dia, quando passa tempo sem uma outra relação, eles estão acostumados a dar vida a mãe só pra eles. Isso. O pai só pra ele, o que for. E eu acho que isso tem, eu acho que foi mais fácil pra mim. Foi mais fácil, mas também foi mais fácil porque meu segundo marido, ele hoje, ele absorveu, ele, como dizer, ele assinou embaixo como seria a nossa relação, a nossa segunda relação. A gente sabia o que a gente não queria. E a gente sabia o que deu errado na primeira, que a gente não queria na segunda. Então, sempre a gente tem que fazer esse exercício. Sempre a gente tem que dizer, me deu coisa. Deu certo, não deu errado. Então, a gente tá fazendo igualzinho de novo. Então, a gente já sabe. Então, a nossa tolerância é bem menor. Eu digo muito, se você já está achando que você não tem tolerância no primeiro relacionamento, o segundo é que você não tem mesmo. Porque, ao mesmo tempo que você lembra que você não pode fazer igual, mas você não tem muito vínculo. Exato. No caso, quando você não tem filho, você não tem vínculo nenhum. Você tá... Não, e tipo assim, você já separou uma vez, você nem morreu. Nem morreu. Você sabe que não morreu. É muito difícil, mas você sabe que tem vida depois daquilo ali. Poxa, a gente sabe que uma separação é ruim. Independente de a gente não ter filho do segundo relacionamento, mas a gente sabe que é ruim. É uma estrutura que foi falida novamente. Embora que eu digo muito, quando as pessoas me perguntam, vai assim, não deu certo não. Deu muito certo. Eu também falo isso. Que deu certo, eu tive 3 meninos que deu certo. Deu certo, só terminou. 3 filhos. Não deu certo. Quando um não resolve estar disposto para o outro, aí realmente acaba, mas deu certo. E vai dar certo sempre. Quando desce 10, 12, o que for, vai dar. Mas eu digo muito, que eu sempre levanto a bandeira que é o seguinte, se eu pudesse voltar atrás, o que eu não faria? O que eu não faria? Era, quando você tem mais de, eu não sei você, Cris, mas no meu caso, que tenho 3 filhos, é que tudo vai para o primeiro filho. Eu não sei. Quem vai falar que seu pai é você. Quem vai falar, então, isso uma carga gigante nas costas dele. Uma destruição, quer dizer assim, os dois têm que ser de acordo. Por mais que eu fosse de acordo, não passar para ele, para resolver, para delegar, o outro lado podia delegar. Então, não adiantava. Então, eu acho que se eu tiver um profissional resolvendo isso, essa ponte... A ponte entre o quê? Entre o mais velho e o pai? E o pai, exatamente. Porque o pobrezinho do pai, do mais velho, termina ele que resolve tudo. Eu acho que o mais velho, o meu é único, e eu falo essa frase pra ele, eu digo assim, meu filho, você é filho único de mãe velha divorciada. Você que lute. Então, assim, ele já tem uma carga gigantesca, coitado, porque é único, e a gente tudo verdade, é filho único de mãe velha divorciada. E eu sinto, o menino é super responsável, eu já me preocupo pelo outro lado. Meu Deus, eu botei aqui o peso do mundo nas costas dessa criança. A gente é sempre preocupada, né? E assim, eu não tenho os 3, não sei como seria se eu tivesse segundo, terceiro, mas provavelmente, né? Porque normalmente quem tem fala isso, que o primeiro é aquele que você botou todas as neuras em cima da criança. Começa pela insegurança da gente, mãe, primeira viagem. Meu Deus, insegura até hoje. Que só tive então, assim, não fiquei nem segura com o segundo, a gente tem que ter muito cuidado, porque fiquei insegura. Bagunça muito. É porque eu acho que também esquece, assim, sei lá, o filho tem 10, 12, 14 anos, que seja 16, aí a mãe ou o pai já acha assim, não, já tá, resolve tudo, é super consciente, não sofre, não tá sofrendo, mas tá sofrendo o processo de forma até mais consciente, né, aquela separação. Então, realmente, eu acho que o exercício de pensar no filho, e também, se não conseguir, for um caso extremo, você não consegue o diálogo com seu ex-marido, acho que tem que procurar uma pessoa que vá... Sempre tem. Eu não tive algum familiar para conseguir resolver. Isso o meu não passou. Eu resolvo tudo com o meu ex-marido e sempre foi assim. Mesmo nos momentos que a gente tava pior, assim, querendo... Logo recém-separado, querendo matar um outro, mas a gente conseguia conversar sobre o filho, entendeu? Como até hoje. Então, até hoje eu tenho assuntos. O meu filho tá entrando na adolescência. Então, um assunto ou outro...
que eu preciso falar com meu ex-marido. Então eu falo, mas de uma forma respeitosa, de uma forma eu não fico enchendo o saco dele. Eu realmente só falo o que eu preciso falar, porque isso é muito importante, porque às vezes fica um mimimi danado e né, um moído. Eu não tenho moído, mas eu falo também com ele, apesar da esposa dele ser muito legal, eu acho que isso não é atribuição dela. Então, assim, eu trato as coisas do meu filho com o pai dele. Obviamente que às vezes até eu falo com ela, eventualmente, um ponto assim, mas eu acho que é um assunto do pai, ela não tem nada a ver com isso. E a carga não é dela, né? Não é dela. Acho que isso, exatamente, você volta para a consciência, que você é mãe, que você é pai, porque assim, é um sofrimento enorme para a criança. Você já imaginou, Juliana? Não a escola. Aí quando tá com a mãe, eu tô dando um exemplo aqui, a criança lancha. Quando tá com o pai, ela não lancha. Quando tá com a mãe, na semana ela vai para terapia. Quando tá com o pai, ela não vai para terapia. Então, assim, a criança fica no sofrimento. Às vezes começa a perder o cabelo, ou engorda, ou emagrece, ou não dorme, ou vai para qualquer outro vício. Então, assim, se você parar para pensar na criança, eu acho que resolve muita coisa, assim, porque ele sofre muito, faz um mal muito grande se você não tiver essa harmonia. Se você colocar mais lenha na fogueira, vai piorar muito esse trauma, né? Vai intensificar. Então, acho que tem que focar realmente no filho. Saber que você é pai, que você é mãe. Se você tiver um namorado, você vai ter que explicar ao seu filho: eu vou namorar, eu vou sair. Você vai ter que ser transparente e franco. Você não vai colocar um sofrimento maior, até porque a criança ela já está entendendo que você está com o namorado, que você está saindo, que você está em outro momento. Então, assim, não adianta esconder um sentimento. É melhor você procurar se expressar e conversar, porque você tentar esconder, porque ela vai perceber que você não está nem sendo sincera com ela, né? Então a criança percebe. Eu acho isso fundamental, é não mentir nunca pro filho. Nunca, porque isso dá uma confiança. E o que você fala, ele se sente seguro, mesmo que seja ruim. Pro resto da vida. Mesmo que seja ruim, entendeu? Assim, porque eu vejo gente passando, assim, escondendo as coisas. Gente, primeiro que ele tá sabendo que ele tá mentindo. Só você que não tá vendo isso. Exatamente. Então, assim, não minta. Diga, assim, dentro da idade dele. Agora também não puxe uma cadeira, bota um copo de uísque e você, vamos, meu filho, conversar aqui. Não é todos os detalhes, não né? é isso. É esperar ele perguntar, responder dentro da idade que ele entende, mas ser o mais, mais sincero, mais transparente possível, né? Cris, você disse que começou um novo relacionamento quando ele tinha 5 anos. Uhum. Como é que foi esse início? Como é que foi pra você? Né? Como é que você contou pra ele? Eu lembro que foi assim, eu tinha muita preocupação, né, com isso, como é que ia ser e tal, e aí meu ex-namorado, né, ele começou a frequentar minha casa como amigo. Então eu recebia amigos em casa e ele ia também. Começou, até que um dia o meu filho perguntou: mãe, fulano vem tanto aqui, né? Porque assim, já tava aquele amigo que ia toda a vida, a turma A, turma B. Não, turma A, turma B, turma C, sempre aquela pessoa em comum. E meu filho tinha 5 anos, ele perguntou. Então assim, ninguém é bobo, né? Não, aí eu fui... a mesma coisa. Aí eu fui falar. Foi um amigo de 6 meses. Pronto, amigo de 6 meses, direto. Só com 6 meses. Porque assim, claro, o momento também deles. Aí ele perguntou, aí eu falei, aí um belo dia eu cheguei e falei assim, fulano perguntou se eu queria namorar com ele. Se você aceitou, eu disse, eu não sei, ainda estou pensando. Agora também, sem deixar o filho que resolva, não é isso. Não é isso, mas eu estava sendo o mais lento possível. E eu nem lembro, depois dessa conversa, como foi, mas assim, foi muito natural. E ele não teve nunca nenhum problema com relação a isso, não. Mas assim, eu fui respeitando aquele tempo todo, né? E foi bem tranquilo. Eu acho que isso é uma coisa super importante de falar, porque hoje em dia as pessoas mudam, já colocam os filhos naquele relacionamento que daqui a pouco, uma semana já muda e fica nisso. Então, assim, só presente mesmo, como namorado, se realmente você vir que vai ter futuro. Mas para adolescente isso não funciona não, viu, Melo? Não, porque ele já vai... Porque adolescente, ele sabe antes de você que você tá namorando. Antes de você, ele já tá perguntando. Já sentiu o clima. Já percebeu o clima. Não traga pra dentro de casa? Não trago, mas mesmo assim ele já sabe. Não, mas tudo bem que ele não é doido. Mas assim, claro, não fica aquele negócio, não tem necessidade. Você não sabe nem se vai dar certo. Não tem essa necessidade. Qual a moral que você tem depois dele trazer 10 mil pessoas pra dentro de casa? Tem, então assim... Só traga se realmente você vê que tem futuro, né? É verdade. Durante esse período, você pode ensinar vários valores aos seus filhos, né? Sobre o respeito, como você vai gostar de outra pessoa, ou o que você está sofrendo, mas o que é lealdade, o que é intimidade, o que é um novo relacionamento. Então, sempre tem a oportunidade, mesmo sendo traumático, né? Infelizmente, você conseguir trazer passar um aprendizado para o seu filho, né? Você realmente não vai contar detalhes, aumentar o sofrimento, mas tem que ser franco, sincero, até para que ele depois
seja sincero com você também. Porque se você Exatamente. ficar mentindo, omitindo, contando pela metade... E se você não souber, você vai dizer, eu nem sei. Exatamente. Mas vamos ver se a gente descobre junto, se a gente passa junto. Às vezes eu falo isso, meu filho. Ok? Meu filho, eu não sei sabe, disso, né? eu não sei ainda. Não é porque é mais Sei. velho que vai saber. Exato. Eu acho que... Como é que foi o encontro dos 6? Da primeira vez, tá falando? Sim, o Na encontro. verdade- Quando eles souberam, vamos, Não, na verdade, agora somos era um 6 tio, irmãos. Mas na verdade era um tio de 6 meses, né? Era um tio amigo, muito Tio amigo. e uma tia. Era um tio e uma tia muito amigo, né? Viraram amigos. Aí começou o BFF. tio ser fundamental na saída da gente. Então, aí, quando Foi viu, a natural, gente- né? Foi muito natural, porque a gente respeitou muito ambos lados. Nem a gente, né, eu me apresentar como namorada logo, nem ele também. Então a gente foi tão natural e tão no tempo deles, e que eu acho que não agrediu. Eles viram que era. Já tava torcendo, inclusive. Eu acho que tava. Pois é. Porque... Mas na hora que foi pra juntar as escovas de dente, realmente eles adoraram, né? Que eles já gostavam. Oba, aqui vai virar um... Tudo eu gostava, era uma lan house, era um computador para cada um, era tudo assim, organizado. Na minha área, eu projetei um espaço, eu tinha uma câmera para poder ver se estava no tempo de 1h30 para cada A um. supervisão. Tudo. Mas foi tranquilo. Quando deu 1h30 de ligar Wi-Fi. Não tinha, eu não posso nem falar Mas que tem foi... um limite, né? Mas tem um Sempre limite. teve limite. tem. Teve limite. E esse combinado que, Nunca como saiu você caro. falou, né? Não sai caro. Sai caro. Mas eu Meninas, também tive um parceiro, né? Meu marido é um parceiro em relação a isso, porque ele realmente ajuda muito. E eu nunca precisei brigar com meus enteados. Eu nunca precisei, e olha que são bastante tempo já de relação, nem ele nunca precisou brigar com os meninos. Então, a gente conquistou uma parceria de a gente não brigar. A gente sabe falar com eles sem brigar. Então, ele chega, quando eu preciso que ele fale com alguma coisa com os meninos, dê um toque, porque a função dele não é de ser pai. Ele vai lá com toda a paciência, dá um toque, rapaz, você tá... Então, assim, sempre a gente conseguiu fazer isso de uma maneira leve. Não fazer com que a relação seja pesada, né? ótimo. Meninas. Já fica a dica, porque quando Sim. você for casar... Exatamente, já fica a dica. não é isso. Deixa leve a relação. Deixa leve. Tudo combinado. Tomara que não Combinado. seja holding de Melissa, não vou ter que comprar uma Kombi. Pra andar tudo Não, minha Sim, amiga, agora piorou. Agora piorou. Quer que eu tô namorar, gostando, né? não gosto Quer nem de dizer namorar. piorou, que é bom, né, também. Mas eu digo, ninguém chama a gente pra festa nenhuma. Sim. Desde criança não chama, porque é um prejuízo. São 6 meninos, 6 lancheiras. Não chamava não, quero nem muita amizade. E agora tem uns agregados. Agora. 6 Aí filhos agora, e 6 minha enteados ou gente, enteadas. Vamos jantar. Fala, não, Não, vamos no Nordestão, não. comprar uma carnezinha, comprar um negocinho lá no Nordestão, porque a gente faz aqui uma massa. Porque Todo mundo junto multiplica, aqui. minha gente. Né? Juliana, eu tenho 14. Com você e o marido, 14. Eu tenho não 3 chamo, filhos, não. mas minha irmã diz assim... Carolina, se você for sair, levar um motorista com seus 3 meninos, ninguém vai lhe chamar mais, não. Não chama, não sai. Então, você fica 3 14. tá chamando. você- São 14 total, Elisa, né? você tá falando isso, eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, você entrando com seu marido e os E meninos, os com 6. viola na Sal e Brasa. Eu fiquei assim, só Naquele época era contando, ó. barata, as coisas só ainda estavam contando. baratas. Agora vai hoje em dia. Agora não pode mais nem Nada. sair. Eu disse, menina, eu vou fazer uma massa e vou comer uma carne ali, é fácil, fica massa. E a gente vai fazendo, 14 vocês vão Vamos. cada um vai se meter na hora. Cada um faz uma parte. Haja bota a mesa. criatividade. A gente podia comprar sushi, não, sushi não. Sushi não, sushi Sushi Um barco não. pra cá, dormir tudo adolescente. Não, é uns Come só cavalos. bexiga. E são 3 placas de ovo por semana. São de ovo, aquela placa de 30. Homem, é prejuízo. Esse é outro podcast. Outro podcast, Economia doméstica. Como lidar com essa família, né, numerosa. Outro podcast. Meninas, o que, é que vocês querem deixar mais aí Eu pra não tenho mais nem quem o que tá dizer, só que eu não quero ser acompanhando? muito Foi um amiga bate-papo tão de gostoso. Melissa, não. Pra não ter que chamar. Não, eu acho que serve pra acho que as mulheres, os casamentos que não estão numa fase difícil, é repensar isso, o que a gente falou no começo, né? Colocar na balança. Se tiver amor, não naquela momento de raiva, não. Bota uma música e dê uma. Nem uma música daquela época de namoro, bem apaixonado, casa do periquito. E você lembre
Se ainda tem aquilo, né? Porque às vezes tá cheio de menino pequeno, né? Um na barriga, um no peito e um puxando você não tem mais isso. Naquele momento você vai pensar nele de matar ele naquele momento, mas depois você tem um momento bom. Porque às vezes o caráter do cara, tanta coisa que a gente tem, a admiração, se desistir de admiração, tem jeito, tem futuro ainda, porque não é fácil não. A separação não é fácil. E eu acho que pra gente que é adulto, até fica calado que a gente supera tudo, mas é um trauma pro resto da vida. Dependendo de como for a separação, é pro resto da vida. Se for conduzido, né? Pode deixar grandes traumas. É verdade. Carol. Não, eu quero deixar aqui minha admiração pelas duas, como conduzem e conduziram, né, e são exemplos, né, de mães, de pessoas, né, que trabalham, que empreendem também e que dão certo com os filhos, com um novo, né, com o marido com um novo relacionamento, com o enteado. Cris, acho que vai chegar lá, não sei. Mas eu admiro demais, porque eu convivo e sei que dá certo, né? Que é real, que não é fake. Então, assim, tem a minha admiração todas duas, elas sabem. E agradecer por estarem, né, aqui, terem aceitado o convite. E o bom, assim, né, porque a gente fala muito, é traumático e tal, mas que, mesmo que seja um momento traumático, ele pode dar certo no futuro, essa vida, né, pós-separação, e a criança, tá aqui, Melissa. Seus filhos tinham quantos anos e quantos anos eles têm hoje, Melissa? Tinha 4, 5 e 8. Hoje é 22, 23 e 26. Deram certo, são crianças que estão... Não, e a gente... Demais. Dá demais, é tranquilo. Eu digo assim, porque para o que a gente chegou aqui, foi um caminho longo, né? De harmonia entre a gente, mas o núcleo junto com isso, com a separação, não foi fácil. Não tô falando eu e o meu segundo relacionamento, tô falando até para administrar a separação, não foi fácil até chegar e tentar blindar eles, aí que é mais difícil, entendeu? Tem que ter ambos que pensarem nisso, ambos serem maduros. Porque eu com 27 e o pai deles um pouco mais, 31 anos, a gente tem que ter muita habilidade para fazer isso. Se não tiver, minha amiga, destrói a cabeça pro resto da vida. É um trauma pro resto da vida. Então, pensar tudo o que pode acontecer pós uma separação, né? Ótimo. Carol, passa só os contatos da Educar, como é que a gente encontra vocês, porque os casais que precisarem dessa assessoria, dessa orientação, né? Temos o Instagram, @CarolinaEducar, e o telefone é o 849-9104-5006. Ótimo. Meninas, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Foi ótimo, Adorei. foi ótimo. Mais uma vez, compartilhar, mais né? uma vez. Obrigada. E você, muito obrigada pela audiência, mais um podcast. Se tiver sugestões de temas que a gente traga para essa mesinha laranja aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai construindo aí essa programação. Toda terça-feira tem podcast Viver Bem para você. Obrigada.